Olá, eu sou o Marcos Rogério e estou aqui para falar com vocês sobre o relatório apresentado pelo deputado Arthur Oliveira Maia, a PEC 32, que trata da reforma administrativa. O novo texto foi apresentado à comissão especial no dia 1º de setembro e há previsão de que seja votado já nos dias 14, 15 e 16 de setembro. Mas será que o novo texto resolve os problemas do texto original? Infelizmente, não. É verdade que a luta dos movimentos sociais, dos sindicatos, dos servidores e servidoras, dos deputados e deputadas, a sua luta fez diferença e derrotou o governo em diversos temas trazidos pela PEC. Saiu da PEC, por exemplo, a possibilidade de criação do vínculo de experiência ou daquele vínculo por prazo indeterminado. Saiu da PEC, por exemplo, a possibilidade de quebra da estabilidade para 95% dos cargos públicos. Mas, infelizmente, o deputado Arthur Maia introduziu um alargamento muito grande do conceito de contratos temporários. E esses contratos temporários, de acordo com o texto do deputado Arthur Maia, poderá ser utilizado em todas as áreas da administração pública, salvo naquilo que ele chama de funções típicas de Estado. E ele diz que as funções típicas de Estado são aquelas ligadas à diplomacia, à segurança, às carreiras de auditoria e fiscalização, à área de advocacia e defensoria pública, ao processo legislativo e processo judicial, ao Ministério Público, aos tribunais de conta. Ele não considera que são funções típicas de Estado os serviços de educação, de saúde, de cultura, de esporte, de assistência. Ele não considera que são funções típicas de Estado as funções ligadas ao desenvolvimento econômico, à geração de emprego, aos cargos administrativos. E esse conceito de funções típicas de Estado é muito restritivo. Talvez para um Estado mínimo, um Estado que não tem compromisso com a cidadania, talvez essas funções típicas de Estado façam sentido. Mas no Estado de bem-estar social, assegurado pela Constituição de 88, funções típicas de Estado são todas aquelas que realizam os direitos previstos na Constituição. Não dá para falar em função típica de Estado, num Estado de bem-estar social, se os professores, os médicos e enfermeiros, se os fazedores de cultura não forem considerados funções típicas de Estado. A função típica de Estado depende de qual Estado. E para um Estado democrático de direito, que garante os direitos sociais, essas funções são sim típicas de Estado. Então o deputado Arthur Maia, ao permitir que os contratos temporários sejam utilizados ao bel prazer, os contratos temporários não precisarão responder a especial interesse público, ou a calamidade, ou a situações de urgência. Ele pode ser utilizado no dia a dia da administração. Ao prever isso, ele alarga demasiadamente o conceito de contrato temporário e, de forma subrepetícia, quebra a estabilidade do servidor público. Porque o contrato temporário é um contrato que não tem concurso público, é um contrato que não tem estabilidade e é um contrato que dura apenas alguns anos, podendo chegar a 6 anos. Ou seja, ele dá com uma mão e tira com a outra. Ele tira do texto da PEC o fim do regime jurídico único e os 5 formas de vínculo, mas ele bota no lugar o contrato temporário. E isso é muito grave. É verdade que a PEC, de acordo com o texto do deputado Arthur Maia, derrota o governo naquela ideia de princípios, aqueles princípios esdrúxulos que apontavam para a privatização pura e simples da administração pública. Mas, infelizmente, também é verdade que o deputado Arthur Maia manteve na PEC a possibilidade de realização de instrumentos de cooperação entre o governo federal, estadual, distrital e municipal com entidades privadas para a gestão dos equipamentos públicos, para a gestão de escola, de hospitais, de equipamentos de cultura, de esporte, de lazer. Ou seja, a privatização, a terceirização da gestão dos equipamentos públicos segue no texto da PEC 32. E mais uma vez, aqui viola-se o princípio do concurso público, porque essas entidades vão fazer um convênio com a administração pública e por esse convênio elas terão a gestão do equipamento público, das receitas, né, porque ninguém vai trabalhar de graça, de alguns servidores, mas essas entidades também poderão contratar pessoas para gerir esses equipamentos por meio da CLT.
mais uma vez os concursos públicos são burlados, mais uma vez a estabilidade é burlada. Hoje, uma escola, por exemplo, com servidor estável, com concurso público que seleciona os melhores, nós já temos dificuldade em garantir a qualidade da educação. Imagine num modelo em que os professores não têm estabilidade, não têm concurso público, o deputado poderá indicar o vereador, o político poderá indicar quem vai ser contratado nessas entidades privadas, como já acontece hoje nos contratos de terceirização de modo geral. Então você tem a politização no pior sentido da palavra. Você tem uma mistura muito grande entre a política e a gestão pública, o que não é bom para ninguém. É daí que nascem as rachadinhas, é daí que nascem todos os problemas. Além disso, a PEC, se é verdade que ela reduziu os poderes do presidente da República, se é verdade que aquela visão ditatorial que constava do texto original foi derrotada, também é verdade que o deputado Arthur Maia ele estabelece a avaliação de desempenho como sendo a grande tábua de salvação para os problemas da gestão do Estado. Na verdade, uma avaliação por desempenho é importante se ela fizer parte de uma gestão do desempenho, que leve em consideração a conduta e a atuação do servidor, mas sobretudo que leve em consideração as condições de trabalho, que leve em consideração a infraestrutura colocada a serviço do servidor para prestar o serviço. O deputado Arthur Maia não considera essas questões e ele bota lá a avaliação de desempenho como sendo a grande solução para os problemas. E ele diz mais, ele diz, olha, o usuário do serviço público poderá ele próprio avaliar o servidor público. Essa é uma medida interessante, mas será que nas condições de trabalho em que os servidores atuam hoje, será que não vai haver injustiça? Será que o usuário, ao ser atendido por um servidor, ele não vai descontar naquele servidor todas as falhas da gestão daquele equipamento? Imagine no hospital, às vezes a pessoa fica várias horas ali na fila esperando o atendimento. Certamente não é culpa do servidor que faz o atendimento essa demora, é culpa do próprio governo. Será que esse usuário não vai descontar naquele servidor a frustração por um serviço mal prestado? Ou seja, essas questões transferem para o servidor responsabilidades que são dos governos, que são do Estado. Então, do jeito que está a avaliação de desempenho, há risco sim de ocorrer muitas injustiças. Além disso, ao invés de regulamentar a gestão do desempenho por meio de uma lei complementar, o relatório do relator prevê que isso possa ser feito por uma lei ordinária ou por uma simples medida provisória. Mais do que isso, o texto do deputado Arthur Maia mantém diversos problemas que estavam no texto original. Por exemplo, estão previstos lá no texto do deputado Arthur Maia aquela redução de direitos. Os novos servidores não terão direitos a uma série de questões como licenças, progressão na carreira com base no tempo de serviço, poderão ter reduzida a sua jornada de trabalho em até 25% com redução dos salários, o que é péssimo, né? Péssimo para o servidor a redução do seu salário, porque arrebenta com o seu orçamento, mas é péssimo também para o usuário do serviço público, porque se você reduz o número de servidores em 25%, são menos serviços prestados para a população. Ou seja, a PEC 32, na forma do substitutivo apresentado pelo deputado Arthur Maia, avança em diversos temas porque foi fruto da mobilização da sociedade. Mas ela ainda tem muitos problemas. A avaliação de desempenho, os contratos de gestão, a retirada de direitos. Ela tem uma previsão, por exemplo, na PEC, que diz o seguinte: se a pessoa ocupa um cargo de comissão ou uma função de confiança, às vezes a pessoa é afastada, a PEC proíbe que ela carregue essa vantagem com ela. Ela acaba com isso. E quem será prejudicado nesse tema? Vai ser prejudicada sobretudo as mulheres, porque as mulheres é que se afastam para vivenciar a experiência da maternidade, outras vezes se afastam para cuidar de algum membro da família. E esses afastamentos, como ela não vai carregar essas vantagens, ao fim e ao cabo é a mulher que é prejudicada. Então, mais uma política que prejudica as mulheres em relação
a reforma. E aí vem uma pergunta, né? Doutor Marcos, será que os novos servidores estão liberados, estão protegidos da PEC 32 no texto apresentado pelo deputado Arthur Maia? E aí eu digo para você, a cantilena e o discurso governamental é o mesmo. Lá atrás, eles diziam que a PEC 32 não era aplicável aos atuais servidores. Aí vem o Arthur Maia e muda tudo e diz: eu estou mudando exatamente para não se aplicar aos atuais servidores. Ou seja, então, lá atrás se aplicava aos atuais servidores. E hoje ele vem com o mesmo discurso. E não é verdade que a PEC 32 não se aplica aos atuais servidores. Há diversos dispositivos que se aplicam aos atuais, como avaliação de desempenho, como a possibilidade de perda de cargo por decisão de órgão colegiado, enquanto atualmente é somente ao final, depois da decisão transitada em julgado, como a retirada de uma série de direitos. Em resumo, muita coisa mudou, mas muita coisa ruim segue na PEC 32. E é por isso que ela precisa ser derrotada. A PEC 32, a reforma administrativa, faz parte dessa agenda neoliberal de redução do tamanho do Estado. Ela é irmã siamesa do teto de gastos, da reforma trabalhista, da reforma da Previdência, da privatização irrestrita da administração pública, que vem sendo patrocinados pelos governos Temer e agravado agora no governo Bolsonaro. O golpe de 2016 abriu a caixa de maldades por onde tem saído todas essas medidas. Segue sendo uma PEC privatista, uma PEC autoritária, porque não houve diálogo com o movimento social, e uma PEC que não tem nenhum compromisso com a gestão pública. Por tudo isso, eu digo, é fundamental que você siga mobilizado, siga lutando, siga participando. Se informe sobre o novo texto, se articule com os seus colegas de trabalho, com as suas organizações e participe desse grande debate. Até porque esta reforma ela é muito importante para que nós deixemos nas mãos dos políticos de Brasília. Por isso, participe.